Agora vamos tratar de um exemplo prático e um pouco mais completo, onde eu vou aplicar várias técnicas de análise e gestão de riscos. Bom, primeiro vamos entender o que eu tenho de informação, como eu organizei essas informações que estão aí nessa planilha, né? De modo que depois vocês possam, com os seus projetos, fazer algo parecido. Então vamos tratar por colunas aqui, ó. Identificação dos riscos é o primeiro ponto. De onde é que vêm esses riscos? Eu estou falando aqui que eu tenho 10 riscos, de 1 a 10. Riscos são eventos associados às atividades do projeto, que quando a equipe está planejando o projeto, elas identificam que tais eventos poderão ocorrer. Poderão. Se eles podem ocorrer, significa que eles têm uma chance de ocorrer. E essa chance, ela é maior que 0 e menor que 1. Certo? Porque se ela for 0, ela não vai ocorrer. E se ela for 1, é certeza de ocorrência. Então, para cada um dos riscos, estou apontando aqui algumas probabilidades de ocorrência. Então, como é que a equipe chega nessas probabilidades de ocorrência? Com base em históricos de projetos similares, com base em base de dados, com base em informações, tá? Elas determinam qual a chance que esses eventos terão de ocorrer, tá? Da mesma maneira, a equipe determina como que esses eventos irão impactar no prazo, no custo, na qualidade e no escopo do projeto. E aí elas determinam o aumento. Aqui todos eles estão dando aumentos positivos, né? Significa que eu vou aumentar prazo, vou aumentar custo em 60%, qualidade em 90%, e o escopo vai ser modificado em 30%. Eu poderia trabalhar com números negativos aqui também, ou seja, o impacto vai ser no custo, eu vou diminuir custo, né? Na qualidade, eu poderia criar uma legenda aqui de qualidade falando que quando a qualidade for positiva, significa que eu vou melhorar a qualidade, quando ela for negativa, eu vou diminuir a qualidade e assim por diante. Então eu posso ter aqui impactos positivos e negativos. No caso aqui, para simplificar, todos os impactos são positivos, e aí eu tenho então 4 colunas onde eu mostro o impacto em cada um dos objetivos. Eu tenho uma quinta coluna aqui, que é o impacto considerado. O que é o impacto considerado? É aquele impacto maior. É esse impacto que eu vou usar para multiplicar com a probabilidade, certo? E chegar num valor para o risco. Nesse caso do primeiro risco, eu estou falando que é 0,9 vezes 0,5 dá 0,45. Ok? No caso do segundo risco, eu estou falando de uma probabilidade de 0,6 ou 60% de ocorrência. Quando eu olho os impactos aqui, eu pego o maior. Né? Por que eu pego o maior? Porque se eu pegar o maior, ele está abarcando os outros. Né? E aí, 0,6 vezes 0,7, eu tenho 0,42. Faço isso para todos os riscos. Fazendo isso para todos os riscos, eu tenho aqui um valor de risco e, em função desse valor, eu posso criar uma categorização aqui, priorizando os riscos. Então, o risco maior é aquele que eu tenho prioridade de atacar primeiro, de tratar primeiro, de pensar nele com mais cuidado. Aí o segundo maior, o terceiro maior e assim sucessivamente. Ok? Então, com essas explicações, eu mostro as informações que são contempladas aqui nessa tabela. Muito bem, então a gente falou etapas, identificação dos riscos. Os riscos são identificados com base nos eventos que poderão ocorrer ao longo do ciclo de vida do projeto. Já falei da definição das probabilidades, da definição dos impactos, definir qual impacto que vai ser considerado como referência, no caso aqui sempre o maior impacto, calculei os riscos e defini a prioridade. A partir daqui, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que, eu posso classificar os riscos em pequenos, médios e grandes, e a partir dessa classificação eu posso indicar quais serão os tratamentos que eu vou usar para esses riscos. Tais tratamentos nós vamos ver logo na sequência. Muito bem, análise quantitativa de riscos é a gente avaliar numericamente a probabilidade e a consequência de cada risco sobre os objetivos do projeto, né? Também, de novo, entradas, ferramentas e técnicas e saídas, vamos dar um exemplo real sobre análise quantitativa. Vamos usar um exemplo para explicar sobre análise quantitativa de riscos em projetos. No caso aqui, projetos de exploração de petróleo. Vamos usar o valor monetário esperado. É o seguinte, imagine um cenário, uma situação onde uma empresa de exploração de petróleo tenha que fazer escolhas de 3 tipos. Ela pode perfurar sozinha, pode arrendar incondicionalmente e pode arrendar condicionalmente. Bom, ela também sabe que essa área de exploração pode conter 4 diferentes tipos de poços de petróleo. Poços com 500 mil barris, com 250 mil barris, com 50 mil barris e seco. Bom, em função desses 4 estados da natureza para os poços de petróleo e da decisão que ela tomar, ela vai ter resultados financeiros diferentes. Vamos explicar o primeiro deles. Olha, se ela optar por perfurar o poço, se ela perfurar e tiver 500 mil barris, o ganho é 650 mil. Se tiver 250 mil barris, o ganho é 200 mil. Se tiver 50 mil barris, ela já passa a tomar prejuízo de menos 25. E se o poço estiver seco, o prejuízo é de 75 mil. Tudo bem? Ela pode também arrendar incondicionalmente, ou seja, independe da condição da natureza, ela exige um resultado financeiro de 45 mil. Tá? E quando tiver seco ou com pouca quantidade, né? A empresa para quem ela arrendou assume prejuízo. E também tem uma terceira opção, que ela arrenda condicionada ao estado da natureza. Ou seja, ela arrenda, se tiver muito petróleo, 500 mil, ela exige 250. Se tiver metade, 250 mil, ela exige 100. Se a empresa que arrendou achar situações de pouco petróleo ou seco, ela não exige nada. Tudo bem? Ok, ela tem que tomar essa decisão. O que ela tem a seu favor é que ela sabe as probabilidades desses estados da natureza. Probabilidade de 500 mil barris, 20%. De 250 mil barris, 30%. De 50 mil barris, 40% e poço seco, 10%. Diante dessas informações, eu consigo, então, aplicar a técnica do valor monetário esperado para todos esses estados da natureza, né? Porque eu tenho probabilidade de ocorrência, então eu tenho o valor esperado, porque eu tenho probabilidade de ocorrência e a magnitude de cada estado da natureza. A magnitude é o resultado financeiro. Mas qual é a média esperada para o evento, a decisão, perfurar o poço? Então vamos ver como é que faz isso? Muito bem, continuemos aqui com a nossa explicação, né? Através da estatística, podemos maximizar o lucro médio, podendo então decidir matematicamente qual é a melhor forma, ou seja, qual a melhor decisão. A regra do lucro médio é o seguinte, né? O médio esperado vai ser o somatório das probabilidades vezes a magnitude para cada uma das decisões. Então, a primeira decisão é perfurar o poço. Eu vou fazer o somatório da probabilidade vezes a magnitude para todos os eventos. Quais são os eventos, né? São os 4 tipos de estados da natureza. Um me dá 650 mil, o outro me dá 200 mil, outro me dá um prejuízo de 25 mil e outro me dá um prejuízo
de 75 mil, certo? Então, fazendo as contas, se eu resolver perfurar o poço, né, eu vou ter um lucro médio esperado para a decisão de R$ 172.500. Arrendamento incondicional, ou seja, eu não dependo do estado da natureza. Qualquer coisa que acontecer, né, eu vou exigir 45 mil de resultado, conforme a gente mostrou no slide anterior. Já o arrendamento condicional, esse sim, se eu tiver mais petróleo, eu vou ter um resultado melhor. Se eu tiver menos petróleo, eu não vou ter resultado nenhum, zero. Mas, como consequência, média esperada para essa decisão, 80 mil. Dessa maneira, eu posso concluir o que é? Que a melhor opção é perfurar o poço, porque essa opção me dá um valor médio esperado para ela maior, 172.500. Bom, aqui uma explicação, né, do que é a análise quantitativa de risco em projetos com base na análise do valor médio esperado. Ok? Um outro uso comum é a árvore de decisão, que a gente vê no próximo slide. Vamos a ele. Olha, é a mesma coisa que a gente fez, né? Eu tenho aqui, ó, opção de eu perfurar o poço. Então, para cada estado da natureza, em termos de barris de petróleo, eu tenho 4 estados na natureza, não tenho? Para cada um deles, eu tenho a probabilidade de ocorrência. E para cada um deles, eu tenho um resultado financeiro esperado. Então, a árvore de decisão nada mais é do que probabilidade, nesse caso aqui, vezes o resultado esperado, né? E aí eu vou somando mais a segunda probabilidade, vezes o segundo resultado esperado, mais terceira, vezes o resultado esperado, mais a quarta, vezes o resultado esperado, eu vou ter um resultado de 172 mil. Nesse caso, o resultado esperado é sempre o mesmo, consequentemente eu tenho 45 mil. Nesse caso não, eu tenho que fazer as contas, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais os outros que é zero, eu tenho um resultado, um lucro médio esperado de 80 mil. Né? Isso confirma que a melhor decisão é perfurar o poço. Muito bem, com todas essas análises, né, feitas quali e quantitativa para os riscos identificados no projeto, quando tenho possibilidades de ganhos ou perdas, eu posso então fazer uma análise do valor médio esperado, mas, contudo, né, eu tenho que fazer um planejamento para dar respostas a todos esses riscos identificados. Então, eu tenho o registro dos riscos, o plano de resposta de gerência do risco que eu fiz inicialmente, tem as estratégias para os riscos positivos, para os riscos negativos, estratégia de resposta de contingência, né? E as opiniões especializadas. E como saída, eu vou ter um plano de risco, um plano do projeto atualizado, vou atualizar os meus documentos do projeto, vou atualizar os registros de riscos dos projetos e vou também tomar decisões acerca dos contratos que envolvam os riscos. Tá? Aqui eu gostaria de destacar, né, o seguinte, eu tenho situações onde eu não consigo identificar riscos, mas esses riscos não identificados podem acontecer. Como é que eu faço uma contingência para isso? Né? Então, é uma situação que exige 2 tipos de recursos. Tempo. Tempo é um recurso fundamental na vida da gente e mais fundamental ainda em projetos que são eventos temporários, né? E eu tenho que ter sobra de dinheiro, porque com dinheiro e com tempo eu consigo contingenciar melhor aqueles eventos inesperados. Muito bem, estratégias para riscos, sejam riscos positivos, oportunidades ou riscos negativos, que a gente estava falamos a maior parte do tempo aqui, né?
que são as ameaças. Então, que estratégias que eu posso usar para riscos negativos? Eu posso aceitar os riscos, não fazer nada para diminuir a probabilidade ou reduzir o impacto, a magnitude. Eu posso mitigar os riscos. Mitigar o risco significa eu tomar algumas medidas, algumas ações com o propósito de reduzir a probabilidade de ocorrência desse evento ou, caso não tenha como reduzir a probabilidade, trabalhar na magnitude, de modo que, caso o evento ocorra, o dano ao projeto, o dano ao objetivo nos objetivos do projeto será menor. Tá? Vou dar exemplo disso daqui, né? Aliás, vou deixar para dar um exemplo mais no final, que eu abarco todos esses 4 tipos de estratégia. Posso transferir o risco para um terceiro e posso também eliminar o risco, evitar o risco. Como é que eu faço com cada um deles? Eu vou dar um exemplo de riscos, um risco que a gente está bem acostumado, que é riscos em relação a um automóvel. Imagina que você compre um automóvel, a partir daí você vai se deslocar com esse automóvel, tem riscos de colisão, tem risco de roubo, tem riscos de você tomar uma chuva de granizo, né? Então, são vários riscos envolvidos. Como é que você pode tratar esses riscos? A opção mais barata é você aceitar todos os riscos e não fazer nada, né? Botar na mão de Deus. Logo na sequência, tem uma estratégia que você pode mitigar os riscos, né? Por exemplo, olha, eu posso, para evitar colisão, andar com mais cuidado, não andar em horário de pico. Para evitar roubo, deixar sempre o automóvel em estacionamento, não deixar na rua. Eu posso colocar dispositivos que dificultem a vida do ladrão para ele roubar o carro. Trava no volante, dispositivo de cortar o combustível e assim por diante. Repare que essa segunda estratégia ela já exige mais recursos, né, do que na primeira, que era só aceitar o risco. A terceira estratégia, que é transferir o risco para um terceiro, é o que a maioria das pessoas fazem, né, que é você colocar o automóvel num seguro. Você paga para uma empresa assumir os riscos para você. Só que já tem um valor. Ninguém assume o risco para você sem cobrar nada por isso, em termos de projetos, tá? E o último é você evitar o risco. Tem situações que você não tem como evitar. Nesse caso do automóvel, como você faria para quase eliminar os riscos? Tem jeito? Tem. Tem. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte: se você colocar 2 carros blindados na frente, 2 carros atrás, batedores, toda hora que você for se deslocar com o carro, você não vai ter risco de colisão, de furto, você não vai ter esse tipo disso. Mas só que o custo disso é muito caro, né? Daí a gente recorrer àquela frase que diz o seguinte, que empresas bem-sucedidas não buscam risco zero, porque risco zero é muito caro, né? E inviável para as operações da empresa, ok? No caso dos riscos positivos, né, eu posso fazer estratégias diferentes. Eu posso aceitar esses riscos também e não fazer absolutamente nada com eles, deixar com que eles ocorram e comemorá-los. Eu posso melhorar a chance de ocorrência dos riscos, aumentando a probabilidade de ocorrência ou dando um jeito para que, caso eles ocorram, o impacto seja maior. Posso compartilhar, né, explorar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu vou fazer um projeto de um evento, uma festa. E existe a possibilidade de uma pessoa importante comparecer na festa, na minha festa de aniversário. O que eu posso fazer? Então, é um risco positivo num evento de um projeto, né, que é uma festa. O que eu posso fazer? Bom, se eu aceitar, não vai mudar o impacto, não vai mudar a probabilidade. Mas eu posso melhorar a probabilidade disso ocorrer. Como? Fazendo um follow-up com a pessoa que eu quero que veja, fazendo um convite mais adequado, não é isso? Explicando para ela a importância disso, ligando, comprometendo de alguma maneira essa pessoa para que ela não falte ao evento.
facilitando a vida dela, colocando um transporte à disposição, né? Para impactar mais, eu posso compartilhar isso com os meus amigos em redes sociais, eu posso explorar isso, né? Se a pessoa for importante mesmo, chamar alguma imprensa, algum canal de divulgação para que aquilo repercuta e cause um efeito positivo nesse evento que é uma festa de aniversário, o exemplo que eu estou tratando aqui, tá? Muito bem. Então eu falei, né, que só para finalizar dos tratamento de fatores de risco que eu posso aceitar, posso mitigar, posso transferir e posso eliminar ou evitar os riscos. Muito bem, chegamos aqui no último processo recomendado pelo PMBOK para se fazer uma boa gestão de riscos em projetos. O processo de monitoração de riscos. Esse processo, né, como todos os outros, tem lá as suas necessidades de entradas, que são destacadas aí, de ferramentas, que são ferramentas e técnicas, né, que podem ser usadas para fazer a monitoração, e as saídas, ok? Um processo de acompanhar os riscos ao longo do ciclo de vida do projeto, monitorar esses riscos, identificar novos riscos que podem surgir, de modo a assegurar a implantação do plano de riscos, avaliando a sua efetividade e fazendo com que tanto os riscos positivos como negativos tenham a melhor gestão possível, de modo que os resultados do projeto sejam otimizados. Muito bem, falaremos agora do comportamento dos riscos ao longo do ciclo de vida do projeto, né? Então, tem aqui nessa linha de baixo aqui o tempo, né? E eu tenho duas variáveis que eu quero avaliar. Quantidade de riscos. O que acontece com a quantidade de riscos? E também com a magnitude dos riscos, caso eles ocorram. Com a quantidade, a explicação para a queda da quantidade de riscos ao longo do ciclo de vida do projeto é o seguinte. A partir do momento que as atividades do projeto vão sendo realizadas e aqueles eventuais riscos, aquelas probabilidades de ocorrência, não ocorrem, né? Porque risco está associado a uma probabilidade. Então, a tendência é que, com a finalização das atividades, aqueles que não ocorreram deixam de ocorrer, aqueles que ocorreram foram tratados, mitigados, terceirizados. Então, no final do projeto, não tem mais risco, o projeto terminou, certo? Do lado da magnitude dos riscos, do impacto que ele pode causar, o efeito é o contrário. Se um risco acontece no início de um projeto, ele tem um determinado impacto. Mas à medida que o tempo passa e o projeto tem mais resultado, mais produto resultante das atividades, se um determinado risco ocorre, eu posso comprometer aquilo que está sendo feito, também aquilo que será feito e aquilo que já foi feito, né? Então, é por causa disso que os riscos, a partir do momento que o projeto se aproxima do seu final, o efeito dos riscos podem ser mais prejudicial, ou seja, a sua magnitude pode ser pior, ok? Muito bem, chegamos ao final do vídeo e eu espero que você tenha gostado. Finalizando o nosso trabalho de hoje, gostaria de relembrar aquilo que nós discutimos nesse vídeo. Primeiro, apresentamos o conceito de risco. Risco é um evento associado a duas dimensões, probabilidade e magnitude ou impacto, né? No caso de projetos, os riscos podem influenciar nos objetivos do projeto, positiva e negativamente. Falamos dos 6 processos recomendados pelo PMBOK para se fazer uma boa gestão de riscos. Explicamos como se faz as análises quali e quantitativa de riscos. Demos um exemplo numa planilha onde tínhamos 10 atividades, identificamos os riscos, colocamos uma probabilidade para cada risco, colocamos o impacto para cada uma das dimensões, pegamos o maior desse impacto como o impacto considerado, multiplicando pela probabilidade,
achamos o risco, priorizamos esse risco, categorizamos do mais importante para menos importante, e a partir daí eu posso agrupar os riscos em categorias e usar alguma das estratégias que nós discutimos aqui para tratá-los, não é? Além disso, nós mostramos também a técnica do valor monetário esperado e da árvore de decisão para o caso de análise de riscos, análise quantitativa de riscos. Apresentamos as 4 estratégias clássicas de gestão de riscos, né? Tanto para riscos com impactos negativos como para riscos com impactos positivos. Finalmente, falamos sobre o comportamento dos riscos ao longo do ciclo de vida de um projeto. Muito bem, para finalizar, eu gostaria de recomendar fortemente a leitura complementar que está associada a esse material, está lá no PowerPoint original no ambiente de vocês. Um grande abraço e um bom estudo para todos vocês. Até mais.